Muito bem, muito bom dia a todas e todos. Agora sim, estamos ao vivo para todo o Brasil no canal de processo do professor Fernando Rubim para a nossa Maratona de Processo 2023, né? A nossa terceira maratona em termos de realização aí pelo time de elite, né? Mas a maior, né, em termos de acompanhamento, aí são 12 horas nessa quinta e mais 12 horas na sexta-feira, com nomes super importantes que vocês estão acompanhando. Então, estamos entrando ao vivo, o YouTube vai aos pouquinhos informando aí toda a comunidade que a gente está ao vivo para as primeiras 12 horas de processo. São 12h aí e 3 minutos, já avançando aqui no Rio Grande do Sul. Estão comigo as minhas parceiras do time de elite, Jéssica Nunes, Ana Paixão também, e o nosso convidado que daqui a pouco já vai receber a palavra para o pontapé inicial. Enquanto os colegas aí de todo o Brasil vão se manifestando no chat, a gente vai acompanhando aí com a nossa equipe, com o Felipe Paixão também do marketing aí, o pessoal, as manifestações do chat, né, e todo o Brasil se ligando, né? Divulgue a nossa super maratona, maratona aberta, maratona ao vivo, maratona gratuita, com grandes nomes que vêm aqui trazer o seu conteúdo. Jéssica, bem-vinda, bom dia ou já boa tarde, pronta para maratonar e até a meia-noite ou não? Olá, bom dia, professor Fernando Rubim, bom dia, Ana, e um bom dia especial aí ao professor Gaio Júnior, que é um prazer. Então, sim, preparada, né, para maratonar com esses colegas queridos que estão conosco e que também estavam aguardando ansiosos. Então, nós estamos aí desde da semana passada, que podemos dizer, né, nessa preparação aí ansiosa e que deu bastante trabalho, mas que a gente tem certeza de que será um evento realmente muito precioso. Terão grandes nomes e a abertura já fala por si só aí com o mestre professor Gaio Júnior, que com certeza vai ser uma abertura de ouro. Então, eu tenho certeza que o pessoal tem muito que aproveitar. Fiquem conosco aí durante esse evento e estaremos aí ao longo dessas 12 horas, então, até a meia-noite de hoje. E aí, lembrando que amanhã tem mais, né? Mas vamos nos concentrar no hoje e nessa excelente abertura que teremos a seguir. Muito bem, muito bem. A nossa parceria sempre do time de elite com a Paixão Editores, editora de Porto Alegre, que produz também muitas das nossas obras e também das obras do time de elite. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa maratona, terceira maratona, né? Dessa vez bem maior. Bom dia, professor Gaio, um grande prazer tê-lo aqui com a gente, ainda mais numa abertura importante. Vamos lá, uma grande aula será, né? E grandes nomes também que chamamos aí para essa maratona. Dessa vez a gente fez diferente, né? Fizemos 24 horas de processo, professor Rubim, 24 horas de processo, 12 horas hoje, 12 horas amanhã. Grandes nomes, não percam. É uma grande... me faltou. Oportunidade para aprender com os melhores nomes da área previdenciária do Brasil aí. Bem-vindos a todos e bom dia. Muito bem, então as meninas ficam com a gente também aí ao longo de todas as atividades. Os professores terão aí em torno de 45 minutos para fazer a sua apresentação, também com o seu material de sumário, de estrutura, para que vocês depois também, quem se inscreveu na maratona aí possa receber as informações, né? E também ao longo do dia, então, dessas primeiras 12 horas, a gente vai informando a todos os nossos colegas os produtos, as atividades que a gente vem fazendo aí com o time de link, com os devidos links, tá? Deixa eu apresentar, então, o nosso querido professor que abre, né, a nossa maratona, evidentemente que foi escolhido a dedo,
o querido amigo e renomado professor Antônio Pereira Gaio Júnior, que tem a sua formação aí em direito, né? E dialoga muito também com as nossas questões de direito social, tem seu pós-doutorado na Universidade de Coimbra em Direito e também pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos, né? Em Portugal, doutor, mestre em Direito, professor, né? De Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Gaio, que também está me orientando nessa nova etapa aí, né, de pós-doc e de pós-doutoramento, e vai dar o pontapé inicial falando sobre o processo civil contemporâneo, né? E a pergunta aí que gostaria de fazer, né, para o professor Gaio, dividindo com toda a coletividade que nos acompanha, né, é se temos um processo constitucional no Brasil. Então, mais uma vez, o pessoal que vai entrando, vai deixando seu like, vai compartilhando a nossa live para a gente ir subindo os nossos números aqui, para que mais gente possa ir acompanhando as atividades aqui no canal do professor Fernando Rubim. E, de imediato, então, damos a palavra aí com muita honra, muita satisfação, muito carinho, né, ao professor Gaio, para falar um pouquinho para a gente sobre processo constitucional no Brasil, até onde efetivamente temos um processo constitucional. Professor Gaio, seja bem-vindo, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por dar o pontapé inicial para essa super maratona aí, com inúmeros professores do Brasil afora, aí, né, e sem dúvida, como docente, o professor Gaio representa, né, toda a classe aí e dá esse pontapé inicial, que tenho certeza, com muita força e com muita energia. Valendo! Bom, boa tarde a todos já, boa tarde, né? Boa tarde ao professor Fernando Rubim, a Ana, a Jéssica, a todos que estão aqui nos acompanhando nessa tarde aprazível, né? Que está um sol e aí temperatura de 32 a 33 graus, então não está brincadeira. E eu quero inicialmente parabenizar o professor Rubim por toda esse entusiasmo, essa dinâmica e essa força de vontade de edificar um evento como esse, né? Maratona de processo, 24 horas, ou seja, um presente para a comunidade acadêmica, para os profissionais do direito, e para todos aqueles que querem aprofundar intelectualmente e pragmaticamente no processo como uma ciência que também é uma ciência social. Parabenizar a Paixão também por estar aí, a editora, apoiando firmemente esse evento. É uma alegria muito grande ter uma casa editorial sempre por trás do evento acadêmico, mostra exatamente o fôlego do evento, o fôlego e pelo qual as companhias editoriais no Brasil devem estar sempre fomentando. E Fernando aqui já colocou algumas credenciais nossas, né? E eu fico muito feliz de estar podendo acompanhar o professor Fernando Rubim como seu orientador, supervisor no pós-doutorado e da PUC Minas, e entender que essa provocação desse tema, que dá abertura e que muito me honra de abrir este evento, talvez por ter sido escolhido a dedo pelo querido Rubim, é um tema provocativo, né? Quando nós falamos aí da ideia se há um processo constitucional no Brasil, é uma provocação que ela não vem do tecnicismo processual, pessoalmente, ela vem exatamente de uma carga social que o processo tem, desde Franz Klein, lá no início do século passado, a gente começou a olhar o processo como um olhar muito mais social, político, do que tão somente jurídico.
Então, eu vou abrir aqui a minha tela. Vou aqui, já tinha separado aqui, mas deixa eu só abrir aqui, por gentileza. Muito bem. Tá ok? Tá dando para ver? Tá disponível aí? Tudo ok? Ótimo. Bom, quando se coloca esse tema, de que temos um processo constitucional no Brasil, é evidentemente que há uma provocação. Essa provocação advém da ideia de que existe a figura do processo constitucional com uma determinada natureza, com um conteúdo voltado ao controle das garantias constitucionais e mesmo ao controle legiferante no país, através da ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, ação de descumprimento do preceito fundamental e etc. Quando nós falamos de processo constitucional, exatamente ele tem uma autonomia, vamos colocar na árvore genealógica da ciência processual. Isso não é incontestável. Evidentemente que todo o processo se alimenta subsidiariamente do processo civil, mas, quando se fala de um processo constitucional, está se colocando uma carga não exatamente da ideia de que processo constitucional é aquele que, por exemplo, controla as garantias constitucionais ou os remédios constitucionais que envolvem essas garantias, como mandado de segurança, mandado de junção, enfim, habeas corpus, habeas data, etc. Seria, basicamente, uma ideia simplista de falar que processo constitucional é isso. A provocação aqui é se o processo realizado efetivamente, ou construído efetivamente em sede pátria, ele caminha nos trilhos de um diálogo constitucional efetivo, legítimo e sincero. É o tema, basicamente, que ele é muito grande, envolve uma série de questionamentos, uma série de reflexões, e aqui eu vou poder colocar a todos essas reflexões a partir da ideia de processo como instrumento de desenvolvimento, e depois eu vou analisar o início, meio e o fim do processo civil, dialogando com a Carta Constitucional, que as garantias processuais efetivamente construídas. Bom, o primeiro diálogo é entre Constituição e processo. O segundo diálogo já vai ser entre processo e Constituição. Então, o primeiro diálogo entre Constituição e processo entende-se pela viabilidade do processo como um instrumento apto a melhorar a qualidade de vida das pessoas. É preciso observar o processo como instrumento de desenvolvimento. E a Carta Constitucional nossa, não à toa, ela estabelece, ou ela toca 28 vezes na palavra desenvolvimento. Então, nós temos 28 vezes a palavra desenvolvimento sendo acostada em nossa Carta Política. Já começando pelo preâmbulo, algo que pouca gente lê. No preâmbulo da Constituição, já se coloca o Estado democrático está pautado em vários objetivos ou conteúdos principiológicos, dentre eles o desenvolvimento, a promessa do desenvolvimento. Assim também nós temos no artigo 3º a mesma coisa, no artigo
170 e assim por diante. O que quer dizer isso? Quer dizer muita coisa. O conceito de desenvolvimento é importante que as queridas e os queridos que estejam nos acompanhando compreendam. Desenvolvimento é a alocação de recursos nos mais diversos setores da economia, de modo a melhorar os índices de bem-estar econômico e social. Melhorar emprego, melhorar malha rodoviária, malha ferroviária, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a nutrição, segurança alimentar e melhorar o serviço público da justiça. Então, desenvolvimento não é crescimento econômico, não é aquisição de riqueza, mas aquisição de riqueza ou crescimento econômico e a sua alocação, os recursos como são alocados nos mais diversos setores da economia. E veja bem que é evidente, é claro, não é nem intuitivo, mas é pragmático, que se usa do direito, antes mesmo do processo, para adquirir condições ao desenvolvimento. É sabido que uma legislação pouco clara, uma legislação com pouca densidade normativa e sancionadora, uma população que pouco conhece da sua própria legislação. Tudo isso influi na perspectiva relacionada com o investimento no país. Então, o direito ele é responsável também pelo maior investimento ou pelo menor investimento no país. E quando nós estamos falando de investir, e eu disse aqui, para investir nas estruturas essenciais do Estado brasileiro, né? Falei aqui do emprego, da saúde, educação e etc., eu estou falando de desenvolvimento. Eu estou falando de melhoria de qualidade de vida. Algo que a ONU hoje, através do PNUD, já desde 1988, já com 3 declarações internacionais, reconhece o direito subjetivo ao desenvolvimento de cada um. Bom, notadamente, que quando o direito não é cumprido, quando o direito é inadimplido, gera uma expectativa de aquisição desse direito por meio do instrumento que o Estado tem, que é o processo. Portanto, e aqui eu tenho uma obra minha que só trata desse assunto, Processo Civil, Direitos Fundamentais e Desenvolvimento, reflexo de uma relação, não dá aqui para poder, não tenho tempo para poder falar de toda a teoria, mas essa teoria que nós trabalhamos, do processo como instrumento de desenvolvimento, envolve o processo judicial, envolve as garantias constitucionais que estão dentro desse processo. E quando você usa do processo para a satisfação de direitos fundamentais mínimos, o que nós chamamos hoje de judicialização da política, ou seja, quando se judicializa a saúde, quando se judicializa previdência, quando se judicializa saúde, judicializa acessibilidade ou alimentação, nós estamos judicializando direitos que estão contidos no arcabouço do desenvolvimento, no arcabouço de conteúdos estruturais do Estado que serve ao cidadão. Daí que, quando se judicializa, eu estou buscando melhoria de qualidade de vida. O processo é para tornar as pessoas mais felizes ou menos infelizes. E quando eu vou, então, ao serviço público da justiça, porque o Poder Judiciário é um serviço público à disposição do cidadão, ainda que cada um de nós tenha que pagar R$ 509 ao ano para manter o Poder Judiciário funcionando, nós estamos
nitidamente no judiciário para sermos mais felizes ou menos infelizes, ou para melhorar a qualidade de vida. Ninguém vai ao Poder Judiciário bater nele buscando remédio, buscando medicamento para ser mais infeliz. Você vai buscar o medicamento para tornar a sua qualidade de vida melhor. Então, olha a importância constitucional do processo, no seu vetor externo, no seu reflexo. Ou seja, a decisão judicial, ela vai lhe propor, mediante a sua qualidade, uma aquisição de um direito fundamental que vai atingir a si e a uma coletividade. É claro que o juiz hoje, ele pode, com a sua decisão, empregar ou desempregar alguém. Ele pode, com a sua decisão, aumentar ou diminuir a taxa de juros. Ele pode, com a sua decisão, excluir ou incluir alguém no sistema educacional, ou mesmo incluir ou excluir alguém de um saneamento básico. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto tratada. Então, notem bem, quando nós judicializamos a política, porque conteúdos estruturais não estão sendo cumpridos, nós vamos ter dois efeitos aí. Efeitos das chamadas forças centrípedas e das forças centrífugas, que eu abordo muito bem nessa obra, quando a teoria do processo como desenvolvimento. As forças centrípedas significam o poder executivo e o poder legislativo pouco contribuindo para a qualidade do direito. O legislativo com legislações também de baixo conteúdo protetivo, o executivo não levando a cabo políticas públicas necessárias e vitais para manter a qualidade de vida no Brasil. E isso chega ao Poder Judiciário. Ao chegar ao Poder Judiciário, como que é devolvido para a população, e aí eu chamo de forças centrífugas, como é devolvido para a população a qualidade da prestação jurisdicional. Então, enquanto tem executivo e legislativo impulsionando com as suas fragilidades a que o cidadão comum vá ao serviço público da justiça, você tem a devolução, que é a contraprestação da jurisdição ao cidadão comum. E como é que isso se dá? Né? Se nós observarmos a justiça em números, que acabou de sair na semana passada, nós vamos ver que o Brasil, nós temos mais de 80 milhões de processos. Na verdade, levando em consideração os sobreestados e os processos que estão ainda baixados, e mesmo em sede de cumprimento de sentença, nós vamos passar de 100 milhões de processos. 1 em cada 2 brasileiros litigam em juízo. E o orçamento do Poder Judiciário vai na pauta de 1,2% do PIB brasileiro. O que, evidentemente, é muito pouco em relação a outras áreas, mas não fica muito distante da educação, que é 2,4%, não fica muito distante da saúde, que é 4,6%, mas, evidentemente, nós temos que observar que a prestação jurisdicional no Brasil, ela é algo em volume extremamente preocupante. Nós temos um país extremamente bélico. A política do consenso é aliviada. Nós temos política do conflito. O judiciário não é mais a última porta a bater, virou a primeira porta a bater. E, evidentemente, que este conteúdo envolve também um aspecto cultural daquela sociedade. Não é? Nós somos colonizados por Portugal, Portugal, querendo ou não querendo, foi colonizado pela Espanha. Se você for no artigo 20 da Constituição Espanhola, você vai ver lá que a justiça é feita para o povo em nome do rei. Tudo tem que passar pelo togado. Então, nós temos uma genética, um DNA de pouco confiar no outro. E isso traz reflexos para o comportamento do tecido social, para a sociedade. E aí, quando se fala de acesso efetivo ao serviço público da justiça, evidentemente não está se falando do ingresso ao Poder Judiciário somente, mas também da saída ao Poder Judiciário, que é muito mais difícil do que o ingresso. Não obstante, nós vamos ver que tem se tentado
dificultar o ingresso ao judiciário. Mas observem que a média de duração de um processo na justiça comum, que detém 85% do acervo de processos no Brasil, é na faixa de 5 anos e 11 meses, 6 anos, a média de duração de um processo. Na execução, é mais grave ainda. O índice de congestionamento dos processos de execução, sobretudo execução fiscal, chega a 92%. 88% agora no último Justiça em Números. Então, observem bem que não é simples o acesso efetivo ao serviço público da justiça, porque o acesso significa ingressar ao Poder Judiciário, viver um processo justo e sair do Poder Judiciário com a tua pretensão, que estava resistida, satisfeita. Então, esse caminhar de princípio, meio e fim do processo é essencial para que se compreenda a ideia geral de um processo justo. Muito bem, já no segundo diálogo é processo e Constituição. Aí nós temos uma outra dinâmica de olhar de dentro para fora. Quando se olha a Constituição para o processo, nós estamos em um funil que vai de uma instância reflexiva, argumentativa e hermenêutica maior para uma instância menor. Aqui é o contrário. Aqui eu estou dentro de um ambiente que esse ambiente se faz também, não só, mas também pela jurisdição estatal e que entrega um serviço público, deixa à disposição do cidadão comum para que ele possa usar desse serviço público. E aí, então, a partir do uso deste serviço público, que se dá por meio de um instrumento da jurisdição, que é o processo, é também instrumento de jurisdição, e é também instrumento de garantia do cidadão, que deva caminhar na ideia do que é o processo justo. Não é? A Constituição italiana já coloca no artigo 111 o que é um processo justo. A Constituição portuguesa também coloca a ideia do processo justo, mas muito mais pelo acesso ao direito, que é muito mais do que o acesso ao processo. Se nós observarmos o Código de Processo Civil, ele tende a criar balizas para um processo justo. Na sua primeira parte, deontológica, dos artigos 1º ao 10, você tem uma parametrização, mais do que isso, um diálogo franco da ideia do texto constitucional no seu todo com o processo civil justo. Então, aqui apenas colocando para nós rememorarmos as questões, olha, já no artigo 1º do Código de Processo Civil, já se coloca que ele deve ser ordenado, disciplinado, interpretado conforme as normas, os princípios, os valores da Carta Política. Nós temos a garantia do pleno acesso à justiça no artigo 3º, a garantia de duração razoável do processo, que são balizas, não quer dizer exatamente que isso está acontecendo, mas que são balizas que o operador do direito, seja o julgador, seja o Ministério Público, o defensor público ou advogado, devem primordialmente atentar para essas questões, ou para o respeito ao diálogo constitucional, ou ao diálogo do processo com a Constituição. A sujeição de todos os partícipes do processo à boa-fé, né? O dever de cooperar, eu vou falar isso daqui a pouquinho, que há uma antítese com relação ao princípio da cooperação. A garantia de tratamento paritário aos litigantes, cabendo ao juiz velar pelo contraditório substancial. Contraditório hoje não é só contestar, mas participar das decisões. Não é um processo coparticipativo que envolve exatamente o cidadão comum.
através do seu procurador, e o diálogo franco dentro do processo, de modo que o magistrado não possa julgar de forma surpreendente, quebrando o princípio da confiança, que é o que fala, por exemplo, o artigo 9, né, do Código, e mesmo o artigo 10, quando se dá a garantia de que se participe de um debate no julgamento das questões que envolvem a construção racional e motivação do órgão julgador. Mas o artigo 8º, ele coloca claramente, num diálogo com o desenvolvimento, que o juiz deve aplicar o ordenamento jurídico segundo os fins sociais e exigências do bem comum, de modo que a decisão, quando ela é prolatada, ela tem uma eficácia natural, dizendo que Liebman, Paradiano Liebman, tem uma eficácia, a sentença e mesmo a coisa julgada tem uma eficácia natural, que atinge a todos, porque é uma decisão institucional. A decisão do Poder Judiciário é uma decisão institucional e que vai envolver todos no tecido social, num diálogo dentro de um Estado que se quer ter como democrático. Então, observem bem, queridas e queridos, que as balizas colocadas pelo Código de Processo Civil, e reputo que esses 10 primeiros artigos, talvez sejam os 10 primeiros artigos, sejam os 10 artigos mais importantes do arcabouço do processo civil nosso, diurno, e que deva ser colocado dentro de uma racionalidade voltada aos padrões de cada instituto processual. O processo justo, ele não é trabalhado de forma intuitiva. Ele precisa ser trabalhado em sua realização, em cada ato processual, levando em consideração esses princípios processuais constitucionais. Além do que, processo justo engloba a figura do juiz natural, a impossibilidade de praticar provas, ou meios de provas tidos como ilícitos, a satisfação da decisão judicial, não basta uma sentença, basta que entregue-se o bem da vida. O contraditório efetivo e substancial, com as partes participando efetivamente das decisões processuais, sendo ouvidas, no mínimo. E o acesso à justiça. Bom, vamos começar pelo ingresso ao Poder Judiciário. Então, eu vou falar do ingresso, do desenvolvimento e do fim do processo. Começar com a questão que envolve o ingresso ao Poder Judiciário. É um serviço público da justiça. Tem que se trabalhar com acesso efetivo a ele. E aí há um questionamento. Há requisitos para a provocação de serviço público da justiça? Se há, quais? Evidentemente que o estudante do direito, o profissional do direito, sabe que a condição da ação é essencial para que eu possa ter a minha pretensão resistida, ou minha pretensão de direito, sendo analisada no seu mérito pelo órgão julgador. Então, evidentemente que as condições da ação, a legitimidade, o interesse processual são essenciais para que se possa ter a sua pretensão. Se você não tiver essa pretensão, e aqui usando as palavras de cultura, você vai ter um direito de petição e não um direito de ação. Se você não tem as condições da ação, você ingressa no Poder Judiciário, vai ter o seu pleito indeferido por carência de ação e você vai ter aí, pelo menos tendo exercido muito forçosamente, um direito de petição lá do artigo 5º, inciso 34 da Carta Constitucional. Mas nós estamos observando que, comumente, já vem crescendo a ideia, e alguns julgados têm colocado, um pré-requisito para mover uma ação judicial, para ingressar no Serviço Público da Justiça, que são as plataformas digitais, como a consumidor.gov, por exemplo. Exige que o cidadão vá à plataforma para que ele possa, então, não
satisfeita a sua pretensão na plataforma em face de uma pessoa jurídica, por exemplo, de um banco, de uma telefônica, ele possa ingressar no Poder Judiciário. Ou seja, seria uma carta de alforria que ele teria para poder ingressar no Poder Judiciário, para estar liberado a poder ingressar no Poder Judiciário. Ora, isso não é previsto nem em legislação federal e sequer constitucional. Você tem um problema de ordem constitucional aí. Você tem um problema que envolve a própria agressão ao artigo 5º, inciso 35 da Carta Constitucional. Que nenhuma lei poderá excluir de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, evidentemente que, quando se coloca um empecilho para ingresso ao Poder Judiciário, porque isso é um empecilho, ainda que a ideia não seja ruim, que é tentar motivar o cidadão a ir a um locus de conciliação, essa ideia não é ruim, faz parte da política de pacificação, mas que não pode ser forçosa, a ponto de exigir que o cidadão vá a uma plataforma digital. Lembrando que no Brasil, 1 em cada 4 brasileiros tem acesso à internet. Então, já começa pela exclusão lá de trás do desenvolvimento. Então, se quer buscar um fim, sem dar a base atrás, sem dar o acesso efetivo à população que vive hoje uma exclusão digital. Então, o primeiro pressuposto é uma política pública para isso. E, evidentemente, que tem que haver uma legislação que garanta, abrace essa ideia. Então, a primeira questão que envolve o ingresso, já vê que um diálogo difícil em relação ao ingresso ao Poder Judiciário, quando se coloca a exigência do exercício de plataformas digitais para o ingresso ao Poder Judiciário. Evidentemente que nós temos outras políticas públicas que estão, inclusive, legisladas, que envolvem a fomentação à política do consenso, que seria a questão que envolve as desjudicializações nos divórcios, nas separações consensuais, no inventário, na partilha, no uso capião extrajudicial, né, bem acostado pelo nosso Código de Processo Civil, ou seja, em que essas demandas podem ser resolvidas em cartório, desde que sejam consensuais e não haja menores ou incapazes. Então, evidentemente, que seja apoiado por um advogado, né? Constituído por um advogado. Evidentemente que essas políticas, elas fomentam a consensualidade, mas estão garantidas no ordenamento. O que não pode, ao arrepio de um diálogo constitucional, exigir com que o cidadão comum possa ter pré-requisitos que não estejam capitulados em texto legal, constitucional, e que sejam aí impossibilitados de poder bater na porta de um serviço público que tem que estar à disposição do cidadão comum. Nós vamos para o desenvolvimento do processo. Eu faço apenas uma provocação rápida, né, porque o tempo aqui não vai me permitir falar de tudo, mas a cooperação como um ato volitivo e não sancionador, ou seja, a cooperação no processo brasileiro, é um ato sancionador. Não é um princípio da cooperação onde todos, de maneira voluntária, vão cooperar para que o processo caminhe. Seria sim, ou deveria ser sim, o ideal deveria ser assim. Mas, como já diz Zaffaroni, a impossibilidade do ideal não pode perverter o real. A impossibilidade do ideal não pode perverter o real. Ou seja, se nós formos no artigo 77, 78 do Código de Processo Civil, nós vamos ver que há ali disposições em que demonstram quando a parte está agindo de má fé, quando ela não está cooperando com o processo, quando ela falta com a verdade, quando ela tenta, a todo momento, praticar atos processuais que vão exatamente obstruir uma marcha procedimental regular e sanável. É evidentemente que, então, a cooperação ela deve ser sancionada. Ela não é voluntária.
ainda que o princípio lá do artigo 6º, da parte que envolve Código de Processo Civil e a sua principiologia, digam que as partes devam cooperar. Devam cooperar. Devam. É um dever. E, basicamente, não é um princípio. A questão que envolve o juiz participativo é a verdade do processo. Bom, a verdade do processo é a verdade possível a ser construída no processo. A verdade possível a ser alcançada no processo. Dizer que não vai existir verdade ou verdade alguma, e eu não vou entrar aqui na filosofia do direito, né? O Cócio fala muito bem disso, mesmo o Tarufo também trabalha muito bem esse conteúdo, mas a ideia de que o juiz participativo ele pode ajudar, sim, na construção qualitativa da produção probatória. O artigo 370 diz do Código de Processo Civil: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E por que isso? Porque o processo não é propriedade de ninguém, nem das partes, nem do Estado. O destinatário da prova é a verdade. A prova não para no magistrado. A prova é produzida para o processo, e do processo ela influencia, então, na construção do convencimento racional do órgão julgador. Agora, é importante a participação de um juiz na ideia da construção do interesse da prova para o processo, e não próprio a cabeça do julgador. Não é da cabeça do julgador que se produz a prova nesse sentido. É preciso o juiz, ao participar da prova, ele fundamentar o porquê da qualidade daquela prova, ou seja, qual é a necessidade da produção daquela prova. Então, basicamente, o 370 também não dá uma carta de liberação ao julgador para isso. Ele pode, de ofício, mas fundamentando a razão pela qual aquela prova é necessária para o processo e não para ele. E aí está a baliza, evidentemente, da jurisdição, que envolve a eficiência, lá do artigo 37 da Constituição da República, entre os princípios da administração pública. A eficiência, e buscar eficiência no processo, significa tentar chegar o mais próximo possível a uma verdade palpável. E aí há uma preclusão para essa construção. Bom, o Código faz algumas edificações, alguns apontamentos nesse sentido. Em regra, você tem que ter a fase instrutória para a produção da prova, exatamente porque o processo não pode caminhar de eterno. As fases, elas são reguladas e são encerradas. Mas, por exemplo, o artigo 1014 diz que é possível propor ação em instância superior, aqui nos TJs estaduais ou federais, por exemplo, quando se comprovar que a prova não foi possível, por motivo de força maior, ser produzida em primeiro grau. Na mesma consonância, se tem a ideia do que nós chamamos de flexibilização da coisa julgada, ou coisa julgada e sua relativização. Lá no artigo 966, estende-se o prazo de uma rescisória quando se quer rescindir uma ação transitada em julgado por motivo de fato e que exige conteúdo probatório. Normalmente, uma ação rescisória, ela tem o seu lapso temporal do trânsito em julgado em até 2 anos. Quando eu vou pleitear uma rescisória pautado num fato, numa prova nova que se ignorava a sua existência no decorrer do processo, eu vou poder ingressar com uma ação rescisória do trânsito em julgado até, no máximo, 5 anos dele. Então, a preclusão probatória ela deve ser observada sempre com muito cuidado ou parcimônia, porque se a busca por uma verdade
e, por conseguinte, uma justiça da decisão, que é algo que a Carta Constitucional aponta e mira, será necessário a ideia de que é possível uma produção probatória em contextos outros que não só em primeiro grau. Por fim, no desenvolvimento, e aí já estou caminhando para o meio e final da minha fala, os precedentes judiciais e a unidade, e por conseguinte a unidade do direito, que é o que se objetiva, tem uma função importante na isonomia, ou no princípio da isonomia. Nada agride mais o Estado Constitucional de Direito do que demandas idênticas com soluções diferentes. Os precedentes judiciais tentam, na medida do possível, estabelecer a ideia de que venha a ser necessário um diálogo entre o Serviço Público da Justiça e o jurisdicionado, a fim de que se possa ter o princípio da confiança estabelecido e não ser pego de surpresa em decisões judiciais a partir da uniformização ou da harmonização de decisões judicantes. Meu tempo não permite falar profundamente aqui, a despeito da gente ter começado um pouquinho mais tarde, mas finalizar as vias satisfativas do processo de execução e ao fim do processo, envolve o problema da satisfação de direitos. O problema da execução no Brasil é muito menos procedimental e muito mais substancial. Há uma crise do crédito no Brasil. E essa crise do crédito no Brasil impede exatamente o cumprimento efetivo das decisões. Logicamente que você tem devedores contumazes, você tem devedores de má-fé, mas uma imensa maioria da população brasileira, e os meios de comunicação colocam, mais de 70 milhões de famílias brasileiras estão endividadas, e mesmo na linha da pobreza. É importante observar que o problema da execução no Brasil é de um enfrentamento que primeiro envolve o enfrentamento social, para depois envolver o enfrentamento procedimental. Bom, já me mandaram mensagem aqui do tempo, eu vou aqui apenas estender, eu teria mais questões para falar sobre medidas típicas e atípicas, de judicialização. Eu posso aqui, quem ingressar no meu Instagram aí, @juniorgaio, me manda uma mensagem inbox que eu envio o PowerPoint para vocês. Bom, eu quero dizer aqui, no final dessas exclamações, desses apontamentos, em um diálogo franco com vocês, que um processo constitucional passa efetivamente pela garantia de um processo justo. Passa pela garantia do respeito às balizas constitucionais, que agora também são processuais no seu preâmbulo da Lei 13.105, Código de Processo Civil, e por aí nós avançarmos na construção de um processo justo e com qualidade. Einstein coloca que não é sábio pretender obter resultados distintos aplicando o mesmo comportamento. Essas quebras de paradigmas que nós falamos hoje, e todos os desenhos que envolvem essa quebra de paradigmas com um novo modelo, é o que vai alimentar essa maratona do processo. Vários temas na tentativa de quebrar paradigmas que envolvem secularmente o nosso sistema processual civil. Espero que eu tenha contribuído com as reflexões críticas. São muitas, eu passei aqui pelo processo, no início, no meio e no fim, e certamente o que me faz mover academicamente, processualmente, intelectualmente, é o diálogo franco com os estudantes profissionais do direito. Muito obrigado, professor Rubim, obrigado, Jéssica, Ana e a Paixão, editores, e, desde já, me coloco à disposição para a próxima maratona de processo. Um abraço a todos.
Obrigada a nós, professor. Foi uma excelente palestra. O pessoal interagiu muito no chat do YouTube. Está todo mundo muito feliz de tê-lo conosco hoje. E esse é um elogio muito sincero, né? É uma grande abertura. Foram pensados nos maiores possíveis nomes e o seu foi o primeiro postado. Então, muito obrigado pela ilustre, então, fala de hoje. Tenho certeza que os alunos e nossos colegas ficaram muito contentes, satisfeitos, e esse material que o senhor publicou hoje, né, mostrou, apresentou hoje, se nos der ok, a gente disponibiliza para eles também, tá? Se tiver sua autorização, claro, a gente disponibiliza para eles também. Já tem autorização, autorizado. Então, Conhecimento, Jéssica, jamais a gente nega, a gente tem sempre que distribuir. partilho da mesma ideia. Muito obrigada, então, professor. Uma excelente tarde para o senhor. Obrigado. Um abraço a todos. Fique com Deus.